O Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em você com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Erinaldo Alves e você está no nosso canal A Volta. Aqui compartilhamos mensagens transformadoras sobre fé, esperança e a preparação para a iminente volta de Jesus Cristo. Hoje vamos meditar em uma palavra poderosa e urgente. Jesus está voltando. Não deixe a sua bateria espiritual acabar. Prepare o seu coração, abra sua Bíblia e venha comigo nesta jornada espiritual que pode mudar a sua vida para sempre. Vamos juntos buscar mais de Deus e reacender a chama da fé. Portanto, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus capítulo 24, versículo 44. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Como está a carga da sua bateria espiritual? Vivemos tempos difíceis, onde a fé de muitos tem se esfriado, o cansaço da caminhada, as distrações do mundo e as tribulações diárias têm sugado as forças espirituais de muitos cristãos. A grande questão é, será que estamos nos preparando para a volta iminente de Cristo? Será que nossa fé está firme ou estamos deixando a nossa bateria espiritual descarregar lentamente sem perceber? Muitas vezes nos preocupamos com a bateria do nosso celular. Se vemos que está em 10%, corremos para conectá-lo a um carregador, pois sabemos que se descarregar completamente, perderemos o acesso às mensagens, às ligações e a tudo que ele pode nos proporcionar. Mas será que temos a mesma preocupação com a nossa vida espiritual? Será que estamos atentos ao nível de nossa comunhão com Deus? Ou estamos deixando a nossa bateria espiritual morrer aos poucos, sem buscar a fonte verdadeira da renovação? Jesus alertou sobre os sinais do fim dos tempos. Ele disse que haveria guerras, fome, terremotos e que o amor de muitos esfriaria. Mateus capítulo 24, versículos do 6 ao 12. Não há dúvidas de que estamos vivendo esses dias. O mundo está cada vez mais mergulhado no pecado, na apostasia e no engano. Mas mesmo diante dessa realidade, muitos cristãos continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Estão espiritualmente fracos, sem forças para orar, sem desejo de buscar a palavra, sem ânimo para estar na presença de Deus. Suas lâmpadas estão se apagando e eles nem percebem. É por isso que essa mensagem vem como um chamado urgente ao despertar espiritual. Jesus está voltando e precisamos estar prontos. Não podemos nos dar ao luxo de viver uma vida espiritual fraca e sem compromisso. Precisamos buscar a Deus com mais intensidade do que nunca. Então, como recarregar a nossa bateria espiritual? Primeiro, viva uma vida de oração intensa. A oração é o meio pelo qual nos conectamos a Deus. Jesus nos ensinou a orar sem cessar, através da vida de Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Quando deixamos de orar, nossa conexão com Deus enfraquece e nossa bateria espiritual começa a descarregar. Segundo, alimente-se da palavra de Deus diariamente. A Bíblia é o alimento para nossa alma. Assim como não conseguimos viver fisicamente sem comida, espiritualmente não podemos sobreviver sem a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Terceiro, busque a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso consolador e o nosso amigo. Quando nos enchemos dele, renovamos a nossa força e recebemos o poder para resistir ao pecado e viver uma vida santa. Quarto, santifique-se a cada dia. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O pecado é como um vírus que drena nossa força espiritual. Precisamos lutar contra ele diariamente e nos consagrar ao Senhor. E quinto, não abandone a comunhão com os irmãos. Muitos cristãos esfriam na fé porque deixam de congregar. A comunhão com o corpo de Cristo nos fortalece e nos motiva a continuar firmes na caminhada. O perigo, então, da letargia espiritual.
Uma das estratégias mais perigosas de Satanás nos últimos dias é fazer com que os cristãos se tornem mornos. Jesus advertiu a igreja de Laodiceia sobre esse perigo. Assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. A mornidão espiritual é fatal. É quando a pessoa ainda tem aparência de crente, mas já perdeu a sua essência. Orações mecânicas, louvores sem vida, leitura da Bíblia sem compromisso, tudo se torna apenas um ritual vazio. É preciso então vigiar. A qualquer momento a trombeta pode soar, Jesus pode voltar. E a pergunta que devemos nos fazer é: estaremos prontos ou seremos encontrados sem azeite em nossas lâmpadas, como as virgens loucas da parábola? Mateus capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Apesar dos desafios e das dificuldades, temos uma promessa gloriosa. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele não nos deixou sozinhos neste mundo. Ele prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. E no dia certo, ouviremos o som da trombeta, e os que estiverem firmes na fé serão arrebatados para a glória eterna. Essa é a nossa esperança, essa é a certeza que nos move. Não importa o quão difícil seja a caminhada, não podemos desistir. Precisamos perseverar, precisamos continuar lutando, pois a recompensa está garantida para aqueles que forem fiéis até o fim. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Então a chave é a perseverança. Se sua bateria espiritual está fraca, não espere que ela se descarregue completamente. Corra para o Senhor, busque a presença dele com urgência, reacenda a chama do primeiro amor, abandone tudo que tem te afastado de Deus e se entregue totalmente a ele. Jesus está voltando. Essa não é apenas uma frase repetida há séculos, é uma realidade iminente. Cada dia que passa, estamos mais perto desse grande dia. Não permita que nada te afaste da presença de Deus. Mantenha sua fé firme, sua vida no altar e sua esperança viva. Que essa palavra ecoe no seu coração e gere uma transformação tão profunda, mas tão profunda, para que você possa buscar a presença do Senhor com mais intensidade, viver em santidade e manter a sua bateria espiritual sempre carregada, pois a qualquer momento o noivo voltará. E agora eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, como ele então te encontraria, meu amado irmão, minha preciosa irmã em Cristo? O despertador espiritual está tocando, a trombeta está prestes a soar, o relógio da eternidade se aproxima da meia-noite profética. E a pergunta que ecoa de forma inevitável é: se Jesus voltasse hoje, como ele te encontraria? A Bíblia nos alerta repetidamente sobre a necessidade de estarmos preparados para a volta de Cristo. Mas será que estamos vivendo com essa consciência? Ou será que estamos permitindo que a nossa bateria espiritual esgote ao ponto de chegarmos ao nível 0% de fé? Vivemos tempos desafiadores. A correria do dia a dia, as distrações do mundo, as pressões da sociedade e os ataques espirituais incessantes têm drenado a força espiritual de muitos e muitos cristãos. Infelizmente, muitos estão espiritualmente fracos, sem forças para orar, sem desejo de buscar a Deus e sem ânimo para continuar na caminhada. Estão à beira de uma crise espiritual profunda, correndo o risco de serem encontrados desatentos e despreparados no momento mais importante da história da humanidade, a volta de Jesus Cristo. Jesus nos deu um alerta claro sobre a necessidade de vigilância na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Eu gosto muito desse texto. Esse texto me aproxima cada vez mais desse entendimento poderoso da vigilância, da urgência de estarmos vigiando em todo o tempo. Nessa parábola, 10 virgens estavam esperando o noivo, mas apenas 5 delas eram prudentes e mantiveram suas lâmpadas cheias de azeite. As outras 5 foram chamadas de loucas, pois não levaram azeite extra, e quando o noivo chegou, foram encontradas despreparadas. O azeite simboliza a presença do Espírito Santo em nossa vida. Estar cheio de azeite significa estar espiritualmente conectado, pronto para o encontro com o Senhor. Mas aqueles que permitem que a sua bateria espiritual descarregue, correm o risco de ficarem de fora quando Jesus voltar. Será que estamos vivendo como as virgens prudentes ou como as loucas? Será que temos azeite de reserva ou estamos deixando a chama se apagar? Muitos cristãos não percebem que a sua fé está se esgotando até que seja tarde demais. Mas há alguns sinais evidentes que mostram quando a bateria espiritual está fraca e precisa ser recarregada com urgência. Primeiro, falta de interesse pela palavra de Deus.
Se antes você tinha prazer em ler a Bíblia, mas agora a leitura se tornou um peso, um ritual sem vida, isso pode indicar um declínio espiritual. Segundo, vida de oração fraca ou inexistente. Se suas orações se tornaram mecânicas ou se você simplesmente parou de orar, é um sinal de que a sua comunhão com Deus está se apagando. Terceiro, indiferença com a presença de Deus. Antes a presença de Deus te emocionava, quebrantava e te fazia sentir amado. Agora você se sente frio e distante. Quarto, desinteresse pela comunhão com os irmãos. Você já não sente vontade de congregar, de adorar ao lado dos irmãos ou de ouvir a pregação da palavra de Deus. E quinto, acomodação com o pecado. Pequenos deslizes que antes te incomodavam, agora já não parecem tão graves. Se você se identificou com algum desses pontos, cuidado, isso significa que a sua bateria espiritual está no vermelho e se Jesus voltasse hoje, talvez ele não te encontrasse preparado. Se a sua bateria está fraca, a boa notícia é que ainda há tempo para recarregar. Deus deseja renovar as suas forças e encher a sua vida com a presença dele. Mas como podemos manter a nossa fé então viva e fortalecida? Volte-se ao primeiro amor. Jesus repreendeu a igreja de Éfeso porque, apesar de suas obras, eles haviam abandonado o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. O primeiro amor é aquele fervor inicial, aquela paixão por Deus que nos impulsionava a buscar a sua presença sem reservas. Para reacender essa chama, precisamos nos arrepender e buscar a Deus com intensidade. Aprofunde-se na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso alimento espiritual. Sem ela, a fé se enfraquece e morre. Medite nas Escrituras todos os dias, pois é nela que encontramos a direção, a força e a vida. Ore sem cessar. A oração é a nossa conexão direta com o Pai. Quanto mais oramos, mais nos enchemos do Espírito Santo e nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Vigie contra as distrações. O mundo oferece muitas distrações que podem nos afastar de Deus. Redes sociais, entretenimento excessivo, preocupações mundanas. Precisamos vigiar para que nada tome o lugar do Senhor em nossa vida. E seja cheio do Espírito Santo. Pedir a Deus para ser cheio do Espírito Santo não é um evento único, mas um processo contínuo. A presença do Espírito em nós é o que nos mantém firmes até a volta de Cristo. Um dos perigos mais perigosos para o cristão é quando ele se acostuma com a ausência de Deus, quando a fé se torna apenas um conjunto de rituais vazios, quando a vida espiritual se resume a um cristianismo sem paixão, sem entrega, sem transformação. A igreja de Sardes recebeu uma advertência severa do Senhor: tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Muitos hoje vivem essa realidade, aparentam ser espirituais, mas estão espiritualmente mortos. Será que esse é o seu caso? Será que Jesus voltaria hoje e te encontraria apenas de aparência, mas sem vida espiritual verdadeira? Não deixe a sua fé chegar a 0%. Se Jesus voltasse hoje, como ele te encontraria? Dormindo espiritualmente ou vigilante? Com azeite na lâmpada ou com a chama apagada? Com a bateria carregada ou com 0% de fé? A verdade é que não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que estamos mais perto do que nunca. Esse é o momento de se despertar, de buscar a Deus como nunca antes, de reacender o fogo da fé e viver uma vida de santidade. Jesus está voltando. Não seja encontrado despreparado. Mantenha a sua fé acesa, pulsante, glorifique ao Senhor com a sua vida. Vivemos tempos em que muitos cristãos estão à beira do colapso espiritual. A fé de alguns já está no vermelho e outros nem percebem que sua conexão com Deus está quase extinta. Mas hoje essa palavra ecoa como um grito de alerta. Clame, não permita que a sua fé zere, não se conforme com a vida espiritual morna e sem vida. Plugue-se urgentemente ao carregador celestial, pois no inferno não haverá mais possibilidade de reconectar-se com Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus nunca ignorou o clamor sincero dos seus filhos. Quando Israel estava escravizado no Egito, a opressão era terrível e muitos haviam perdido a esperança. Mas então, algo poderoso aconteceu, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Êxodo capítulo 2, versículos 24 e 25. O clamor do povo subiu ao céu, e Deus moveu os céus e a terra para libertá-los. Isso nos ensina algo fundamental. Deus ouve o clamor sincero.
Se você sente que sua fé está esgotada, que sua energia espiritual está se dissipando, há um caminho. Clame ao Senhor, aleluia. Muitos cristãos estão morrendo espiritualmente porque aceitaram a ideia de que o esfriamento da fé é algo normal. O desânimo se instala, a oração se torna rara, a palavra de Deus fica esquecida e pouco a pouco a conexão com o céu se apaga. A Bíblia nos adverte sobre isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. O esfriamento da fé não acontece de uma vez. É um processo lento, sutil e destrutivo. Um dia sem oração se torna uma semana sem buscar a Deus se torna um mês. Quando menos se percebe, a alma está vazia, fraca, sem forças para reagir. E é exatamente isso que o inimigo quer. Se o seu celular estiver com 1% de bateria, você imediatamente procura um carregador. Mas e quando a sua fé está no limite? Por que tantos negligenciam a necessidade de se reconectar com Deus? Aqui estão 3 passos essenciais para recarregar a sua vida espiritual. Primeiro, reconheça a sua condição. O primeiro passo para restaurar a sua fé é admitir que algo está errado. Muitos vivem no automático, sem perceber que sua fé está morrendo. Examine-se diante de Deus agora, neste momento. Segundo, clame por renovo espiritual. Não basta apenas perceber que algo está errado, é preciso agir. Busque a presença de Deus, ore, jejue, mergulhe na palavra, clame como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. E terceiro, mantenha a conexão com o Espírito Santo. Assim como o celular precisa permanecer conectado para continuar carregando, nossa alma precisa permanecer ligada a Deus e ao Espírito Santo diariamente. Uma das verdades mais duras da palavra de Deus é que haverá um momento onde não haverá mais segunda chance. No inferno não haverá mais possibilidade de se reconectar com Deus. O destino eterno será selado. A palavra do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, versículos do 19 ao 31, nos dá um vislumbre dessa terrível realidade. O homem rico viveu sua vida sem se preocupar com Deus, mas quando morreu, encontrou-se no tormento eterno. Lá, ele clamou, mas já era tarde demais. Essa é a grande advertência. Não espere para se conectar com Deus apenas quando for tarde demais. Se sua fé está fraca, se sua alma está cansada, se você se sente que está longe de Deus, não adie a sua reconexão com Ele. O tempo está se esgotando, Jesus está voltando. Clame, busque, reconecte-se, pois um dia a porta se fechará e então será tarde demais. A pergunta que ecoa agora é: você vai continuar vendo a sua fé zerando pouco a pouco ou vai buscar a Deus com toda a sua força hoje? Eu convido você a fazer um clamor ao Senhor, uma oração de quebrantamento, de restauração espiritual. Declare, faça essa oração comigo neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos prostramos diante da Tua presença santa neste momento, nos achegamos a Ti com o coração rasgado, com a alma sedenta, com lágrimas nos olhos e com um clamor que vem das profundezas do nosso ser. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos que muitas vezes temos sido negligentes com a nossa vida espiritual. Quantas vezes permitimos que a nossa fé esmorecesse, que o fogo diminuísse dentro de nós? Quantas vezes nos deixamos levar pelo cansaço, pelas distrações do mundo, pelos enganos do inimigo? Pai, perdoa-nos por termos abandonado o nosso primeiro amor, por termos nos distanciado da Tua presença, por termos nos tornado frios na fé. Perdoa-nos por tantas vezes que estamos preocupados demais para Te buscar, por permitirmos que os afazeres da vida tomassem o lugar do nosso tempo contigo. Ó Deus, olha para nós, olha para esta geração que está se afastando de Ti, que está perdendo a sensibilidade espiritual, que está deixando a bateria da fé chegar ao fim. Senhor, quantos estão à beira do colapso espiritual, quantos estão vivendo uma fé enfraquecida, com a alma seca, sem forças para clamar, sem forças para buscar, sem forças para lutar.
Deus, desperta-nos, sopra sobre nós o teu Espírito Santo, envia um avivamento sobre a tua igreja, não nos deixes cair no sono da indiferença, não nos deixes permanecer nesse estado de mornidão espiritual. Senhor, queremos voltar ao primeiro amor, queremos nos apaixonar novamente por ti, queremos sentir a chama do teu Espírito queimando intensamente dentro de nós. Pai, clamamos por um derramamento do teu Espírito sobre esta geração. Ó Senhor, quantos estão à beira do abismo, quantos estão prestes a cair, quantos já estão presos nas armadilhas do pecado, quantos estão enganados por doutrinas falsas, por ilusões passageiras, por promessas vazias deste mundo. Senhor, salva-nos, tem misericórdia daqueles que estão com a fé em 0%, aqueles que já não conseguem mais orar, daqueles que já não sentem mais a tua presença. Senhor, toca nesses corações endurecidos, quebra toda a frieza espiritual, remove toda a cegueira, destrói toda a cadeia do inferno. Clamamos pelas famílias, pelos jovens, pelos anciãos, pelos líderes, pelos pastores, pelos missionários, pelos obreiros. Senhor, renova-nos, renova as forças dos que estão cansados, renova a visão daqueles que perderam foco, renova a esperança daqueles que estão desanimados. Ó Espírito Santo, vem sobre nós como um vento impetuoso, vem sobre nós como um fogo abrasador, vem sobre nós como águas vivas que nos saciam por completo. Não queremos mais viver na superficialidade, não queremos mais viver de aparências, não queremos mais ter um nome de que estamos vivos, mas estarmos mortos. Queremos vida, queremos santidade, queremos comunhão contigo, queremos teu poder se manifestando em nós. Aleluia, Senhor. Não nos deixes cair no engano, o mundo nos atrai, o pecado nos seduz, as trevas tentam nos tragar, mas nós clamamos, segura-nos em tuas mãos, não nos deixes desviar da tua presença, nem para a direita, nem para a esquerda. Dai-nos um coração quebrantado, um coração sincero, um coração humilde, um coração que te busca acima de todas as coisas. Jesus, tu estás voltando, sabemos que o tempo está próximo, sabemos que o relógio profético está prestes a soar o último minuto. Senhor, que não sejamos encontrados dormindo, que não sejamos encontrados despreparados. Dai-nos vestes brancas, purifica-nos, santifica-nos, prepara-nos para o grande dia do Senhor. Ó Deus, levantamos um clamor pelos que estão caídos, pelos que se desviaram, pelos que abandonaram a fé, pelos que estão no lamaçal do pecado. Senhor, traz de volta as ovelhas perdidas, busca os filhos pródigos, abraça os feridos, restaura os que estão quebrados. Derrama sobre nós o teu amor, derrama sobre nós a tua graça, Senhor. Enche-nos com a tua glória, enche-nos até transbordar. Queremos um banquete celestial, queremos viver mergulhados em ti, queremos que a tua presença seja como o ar que respiramos. Queremos que a tua glória nos envolva e nos transforme completamente. Senhor, perdoa-nos, purifica-nos, restaura-nos, levanta-nos, aviva-nos. Nós clamamos, nós choramos, nós nos rendemos diante de ti. Faz de nós uma geração santa, uma geração cheia do teu Espírito Santo, uma geração que não se dobra diante de Baal, uma geração que resplandece a tua luz neste mundo tenebroso. Senhor Jesus, volta logo, mas antes disso, prepara-nos, muda-nos, desperta-nos, enche-nos, santifica-nos, aleluia. Oramos em o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, e te agradecemos porque o teu amor tem nos sustentado. Amém e amém, meu Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários uma declaração de fé e convicção. Escreva algo que reflita o seu desejo de permanecer firme até a volta de Jesus. Aqui estão algumas sugestões que você pode usar, mas você também pode colocar aquilo que está em seu coração. Você pode declarar assim: Senhor, não permitas que a minha fé zere, mantenha-me conectado a ti. Coloque também assim: eu escolho hoje recarregar a minha fé e permanecer firme em Cristo. Declare: Jesus, eu clamo por mais de ti, renova-me e enche-me com teu Espírito. Declare também: eu estou pronto para a volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E você também pode declarar: nada pode me separar do amor de Deus. Eu permaneço fiel em Cristo até o fim. Agora, faça parte desta missão, inscreva-se aqui em nosso canal à volta, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Vamos juntos espalhar esta mensagem de fé e de despertamento para vidas preciosas para o reino de Deus. E para encerrar este momento de edificação, receba a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Deus Espírito Santo sejam com todos vocês agora e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te fortaleça e te guarde. Nos vemos no próximo vídeo.